Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um informativo com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país que você confere tudo a partir de agora. O número de casos e de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil vinha apresentando quedas em todas as regiões, mas uma notícia publicada no site da BBC acende um alerta. As notificações voltaram a subir e no dia 10 de maio atingiram o pico depois de 3 semanas. A preocupação surge quando se verificam os padrões que vêm se repetindo ao longo da pandemia. Os casos caem, as restrições sanitárias são flexibilizadas e, alguns dias depois, os números de casos e de mortes sobem novamente. É o que se verificou nos meses de março e abril. De acordo com a reportagem, em 27 de março, o país teve o auge de infecções pelo novo coronavírus até o momento. Foram 81.909 notificações. E em 12 de abril se verificou o pico de mortes causadas pela Covid-19, com 1.738 óbitos. A média da semana ficou em 3.125 casos fatais. O avanço da vacinação, mesmo que lento, vem colaborando com a redução de casos entre os grupos que já foram vacinados. Isso tem dado a falsa impressão de que a pandemia já está sob controle e as pessoas têm deixado de lado os cuidados básicos para evitar a contaminação. Com mais pessoas se aglomerando e com a circulação de uma cepa mais transmissível e mais agressiva do novo coronavírus, podemos ter um novo pico em alguns dias. Por isso, é melhor se cuidar, hein? Bom, a UFG realizou testes de Covid-19 em cerca de 500 estudantes e servidores, além de funcionários terceirizados. A testagem fez parte do projeto Tenda Itinerante e aconteceu nos dias 13, 14 e 17 de maio, no centro de eventos que fica no campus Samambaia. A testagem utilizou o protocolo RT-LAMP, que foi desenvolvido por pesquisadores da UFG e tem um padrão de confiança semelhante ao RT-PCR. Esse teste utiliza saliva para identificar o RNA do vírus SARS-CoV-2 na fase de infecção ativa. O protocolo tem algumas vantagens, como visualização do resultado em menos de 1 hora e possibilidade de realizar o teste em locais que não tenham toda a estrutura laboratorial necessária em outros tipos de exame. A ação foi uma parceria do Instituto de Química, Faculdade de Enfermagem e Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O governo federal sancionou na última semana a lei que permite o afastamento de gestantes do trabalho presencial sem descontar de seu salário. A lei é de autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e pretende garantir o isolamento para as mulheres grávidas trabalhadoras enquanto durar a pandemia. Qual que é o grande problema dessa legislação? O problema é que nós sabemos que tem muitas atividades que não tem como você exercer de forma remota. Vamos colocar a categoria de bares e restaurantes, né, o comércio em geral. Então, esse empregador, o que ele pode fazer? Uma sugestão. Ele pode colocar essa gestante na redução prevista na MP 1045 e lembrando que, a partir do momento que ele coloca essa trabalhadora gestante na suspensão, ela vai receber do governo federal. A advogada lembra que o teto do pagamento feito pelo governo é de cerca de R$ 1.800. Caso a trabalhadora ganhe mais que isso, o empregador deve complementar para que ela não tenha prejuízo no salário. De acordo com a especialista, trata-se de uma lei polêmica e questionável, por colocar o ônus apenas para as empresas. E mesmo sabendo que, neste período de pandemia, o risco para as gestantes é maior, essa medida pode ser ruim para as mulheres. Eu acho que isso vai excluir a mulher do mercado de trabalho, porque o empregador hoje ele vai ter um pouco de receio em fazer contratações, infelizmente, no mercado de trabalho feminino. 2 a cada 3 unidades prisionais brasileiras registraram casos de Covid-19 entre detentos no ano passado.
A informação é da Pública, agência de jornalismo investigativo, que apurou que a doença atingiu presos em pelo menos 877 cadeias do país. Em Sergipe, Ceará, Rondônia e no Distrito Federal, o índice de unidades que registraram casos de Covid chegou a 100%. Em todo o país, pelo menos 110 unidades registraram mortes de detentos por causa da doença. Ainda de acordo com a reportagem, na penitenciária estadual de Dourados, no Mato Grosso, mais da metade dos encarcerados foram contaminados pela Covid-19. A falta de uma política de testagem, isolamento e até mesmo higiene agrava a situação entre a população carcerária no país. As informações foram obtidas em resposta a pedidos feitos pela agência com base na Lei de Acesso à Informação. Em Goiânia, a Prefeitura entregou quase 290 mil kits de merenda escolar para famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Como as aulas ainda estão suspensas, acontecendo à distância, os alimentos do Plano Nacional de Alimentação Escolar que seriam usados no lanche das escolas foi direcionado para as famílias. Os kits são compostos por arroz, feijão, farinha de milho, macarrão, leite e sardinha. E, segundo a Prefeitura, eles têm ajudado a complementar a alimentação dos estudantes. A entrega dos kits é realizada na unidade escolar em que o aluno está matriculado. A direção da escola, de cada escola, ficou responsável por ligar para os pais e agendar a entrega ou divulgar o cronograma nas redes sociais. Pelo menos em parte dessas terras que hoje nós chamamos de Goiás, possivelmente já caminharam saurópodes, aqueles titanossauros quadrúpedes herbívoros e pescoçudos, e também alguns bípedes terópodes. Sim. Dinossauros já viveram por aqui e a descoberta foi feita por pesquisadores do curso de Geologia da pós-graduação em Biodiversidade Animal, Museu Antropológico, todos da UFG, ao lado de pesquisadores da Universidade de Edimburgo e da Federal do Rio de Janeiro. No sul do estado de Goiás, nós temos rochas, de onde a gente pode retirar hoje. Há pouco tempo a gente tem retirado dinossauros, carnívoros e herbívoros do nosso estado. Professor, como que foi feita essa descoberta? Essa descoberta, primeiramente, a gente foi atrás de histórias, lendo jornais, passando pela região, sempre escutando alguma coisa, aqui já teve homem gigante, Então a gente vai pegando esses quebra-cabeças e vai juntando, e é uma região onde encontram-se rochas, de onde se coleta dinossauros, do Triângulo Mineiro do oeste de São Paulo. Então a gente sobrepõe todas essas informações e, o estado de Goiás pode ter. Então, foram vários trabalhos de campos, e a gente teve êxito, Mais do que curiosidade de descobrir fósseis de seres vivos de até 93 milhões de anos atrás, o trabalho desses pesquisadores é escavar sítios arqueológicos em busca de conhecimento. Conhecimento que gerou artigo publicado em uma importante revista científica internacional. Colocar Goiás no mapa dos dinossauros atrai também interesse de jovens que querem aprender mais sobre essa profissão e investimentos para novas descobertas. A gente trazer essa ideia de dinossauros, que é um conhecimento científico, e a gente revelar o patrimônio, esse patrimônio do nosso estado, e junto com uma fundação de pesquisa, do nosso estado, a FAPEG, o próprio CNPq, a gente juntar forças, e divulgar, amplamente, de forma internacional, esse conhecimento, Sim, a gente traz a possibilidade de recursos,
formação de jovens paleontólogos, de pessoas interessadas, né, nessa ciência, e também a possibilidade dos goianos, né, da sociedade, dela ter consciência de que nosso estado ele é rico, né, desse importante patrimônio. O curso de Geologia da UFG fica no campus de Aparecida de Goiânia. Carlos Roberto conta que, apesar de ainda ser uma graduação recente, já pode contar histórias e contribuir grandemente com a ciência. Bem, os próximos passos é a gente descrever o material que a gente ainda tem no laboratório, que veio do sul do nosso estado, né? A gente buscar novos financiamentos, porque algumas preparações, algumas técnicas, elas são extremamente caras, né? E outras não tão caras, né? E a gente voltar a essa região e outras regiões do nosso estado para a gente solidificar esse conhecimento. O Campus Aparecida de Goiânia é um campus muito jovem, né, um curso de geologia muito jovem, né, já mostrando, né, uma interação muito forte entre ciência e sociedade e formação de jovens pesquisadores. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG. Olha só, a Alumna é um projeto que oferece mentoria profissional para alunas de graduação que estão em universidades públicas e privadas de todo o país. A mentoria é dada por outras mulheres que hoje trabalham em grandes corporações e pesquisadoras de instituições renomadas. É uma ótima oportunidade para trocar conhecimento e dicas de desenvolvimento na carreira. E olha só, o projeto está selecionando novas participantes. Se você ficou interessada, entre no site alumna.com.br e se inscreva até o dia 28 de maio. As selecionadas vão receber acompanhamento individual por um semestre com base na área de formação, perfil e interesse. Confira todas as regras, etapas e mais informações sobre como participar. A UFG lançou no último final de semana o Digital Lab, um laboratório 100% digital criado para dar suporte às instituições museológicas neste período pandêmico. Ele nasce da urgência da interação entre sociedade e patrimônio cultural de uma forma geral. A gente vai trabalhar com um tour 360 de exposições e museus, modelagem, escaneamento 3D para disponibilização desses materiais na internet e também processos de digitalização de acervos em 2 dimensões. Além disso, o Digital Lab UFG vai realizar uma série de lives sobre o universo digital e questões ligadas à memória, museologia e patrimônio cultural. Essas lives serão realizadas de junho até dezembro e são voltadas para o público acadêmico-científico. A gente tem o perfil museologia.ufg no Instagram, onde estão as 13 lives da série que a gente está chamando de Diálogos Digitais. As atividades de mediação, como visitas guiadas presenciais, principalmente com estudantes do ensino fundamental e médio, também vão para esse laboratório. Para cada ação digital que a gente vai fazer em cada instituição, nós estamos articulados com professores do ensino médio e básico, principalmente aqueles que dão as aulas de História e Artes Visuais, para que a gente possa promover, então, lives de mediação para poder explicar acerca dos produtos que a gente vai estar gerando. Então, são pesquisadores, professores, estudiosos de cada tema que vão, então, estar participando de lives com esses alunos. Olha, e se você está com saudades de visitar algum museu, no site digitallab.ufg.br já há 3 projetos disponíveis para serem acessados.
O mundo digital, os sites, as ferramentas digitais que os museus utilizam, eles não substituem a performance física desses museus, mas ele é um complemento importante e na pandemia ele se tornou mais urgente. O primeiro é com o Museu Antropológico da UFG, na sua exposição de 50 anos. O segundo é uma parceria com a Secretaria de Cultura do município de Goiânia, onde a gente vai apresentar 2 tours virtuais. Um da Estação Férrea, da cidade de Goiânia, e outro do Museu Frei Confalone, que fica no 2º andar da Estação Ferroviária de Goiânia. O terceiro é relativo a um tour 360 que a gente produziu no Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário Goiano, lá na cidade de Goiás. Em função da pandemia causada pela Covid-19, os trabalhos das comissões de escolaridade, de análise da realidade socioeconômica, de verificação da condição de deficiência e de heteroidentificação serão realizadas de forma remota. Eu conversei com o presidente da Comissão de Heteroidentificação, Pedro Cruz, para saber mais detalhes. Pedro, como que as comissões de verificação, como a Comissão de Heteroidentificação, vai atuar nesse semestre na UFG? Marcelo, esse semestre nós vamos trabalhar de uma forma nova, vamos trabalhar de forma remota, que é a primeira vez que a gente faz isso no processo de matrícula, né? Infelizmente, por conta da pandemia, e a universidade, com o objetivo de preservar a vida e o bem-estar das pessoas, optou por fazer o procedimento à distância, né? Para poder garantir essas condições sanitárias, né? Nós nos encontramos numa situação com algumas variantes do coronavírus circulando pelo país. O processo do SISU, ele é um processo único, um sistema de seleção único que permite que candidatos de todo o país possam participar do processo seletivo da nossa universidade. E também a circulação interna dentro de Goiânia no transporte coletivo, que nós sabemos que é um transporte que, infelizmente, não dá qualidade de garantias nesse momento, não tem higienização nos ônibus, há superlotação, e tudo isso expõe esse candidato a risco e, consequentemente, a nossa equipe também, que vai trabalhar no procedimento, estaria correndo risco. Essa alteração no formato provocou também uma mudança no cronograma. A retificação do edital foi publicada na sexta-feira e é importante que todos os candidatos confiram as alterações para não perderem os prazos. E o que a gente pede a todos os candidatos inscritos para o processo seletivo da UFG é que revisitem o edital. Vá ao edital novamente e verifique, porque houve alteração exatamente por conta da modalidade de atendimento, que mudou do presencial para remoto. Então, é preciso que o candidato esteja atento, ele volte a olhar o cronograma e volte a olhar todas as orientações do edital. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. Olha só, o CONSUNE, Conselho Universitário da UFG, aprovou na primeira semana deste mês as datas do calendário acadêmico de 2021. Ficou decidido o seguinte: o primeiro semestre de 2021 será de 26 de julho a 11 de novembro. O segundo semestre será de 6 de dezembro de 2021 a 24 de abril de 2022. Haverá um recesso entre 24 de dezembro e 15 de janeiro. Cada semestre terá um total de 90 dias letivos. Essa redução está amparada pela Lei 14.040, que dispensa o cumprimento do calendário total durante a pandemia. De acordo com o reitor, Edivar Madureira, as aulas deverão permanecer remotas por causa da crise sanitária que estamos vivenciando.
Bom, e olha só, o corte de 18% no orçamento destinado às instituições federais de ensino superior pode levar à interrupção das atividades de várias universidades federais. Em Goiás, de acordo com o reitor Edivar Madureira, essa redução coloca a UFG em uma situação ainda mais complicada. E, se for mantida, a universidade não vai conseguir pagar os fornecedores a partir do meio do segundo semestre. Para se ter uma ideia, o orçamento destinado às universidades já teve um corte de quase 60% quando comparado com 2014. Antes, era quase 7 bilhões e meio de reais e hoje o valor é pouco mais que 4 bilhões. No mesmo período, as universidades cresceram e têm cerca de 150 mil alunos a mais. Edivar, que também é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, ANDIFES, conta que está em busca da reversão deste corte junto a congressistas em Brasília. O Diretório Central de Estudantes, DCE-UFG, realiza neste mês de maio uma série de eventos com o tema O Futuro Exige Coragem. A gente decidiu realizar esse webinário porque a gente vê hoje a necessidade de se debater alguns temas com a comunidade acadêmica e esses temas não necessariamente estão relacionados à nossa vida cotidiana acadêmica, mas são temas que o movimento estudantil precisa discutir também. Então esse é o nosso primeiro webinário, nesse modelo virtual, e a gente gostaria de convidar vocês, estudantes, professores, a comunidade acadêmica em geral, pessoas de fora também podem participar. Os webinários serão realizados pela plataforma Google Meet. Serão 3 mesas com assuntos relacionados ao movimento estudantil e a toda a sociedade. O DCE pede a contribuição voluntária de R$ 10 no ato da inscrição. Os participantes ganharão certificado. Bom, a primeira mesa vai ser no dia 18 de maio, às 17 horas. O tema é o Centenário de Paulo Freire e o seu legado para a Universidade Brasileira. A segunda mesa, no dia 19, às 18 horas, com o tema Lawfare e a Operação Lava Jato, sobre a seletividade das instituições. E a terceira mesa, sobre o racismo e violência policial, que vai ocorrer no dia 21, às 18h30. Nas redes sociais do DCE-UFG há mais informações e link para realizar a inscrição. A Cactus é uma agência de relações públicas voltada às necessidades da comunidade LGBTQI+, para ampliar e aprimorar as discussões do movimento. Ela foi criada por alunos da Faculdade de Comunicação e Informação que estavam fazendo o trabalho de conclusão de curso em 2019 e continuou. Se chama cactus por causa da nossa identificação com o cacto, porque o cacto é conhecido como uma planta que sobrevive em condições extremas de calor, de secura, pouca umidade, e essa identificação a gente acabou associando com o sujeito LGBT por vivermos num país muito preconceituoso, onde as condições não são as mais favoráveis para a gente viver, a gente trabalhar, a gente ter o direito à nossa vida, direitos básicos. O trabalho da agência é auxiliar empresas e instituições, principalmente goianas, a terem uma comunicação mais assertiva e livre de estereótipos quando se relacionarem com o público LGBT. Como nós somos uma agência de relações públicas, a gente vai oferecer alguns serviços como assessoria de imprensa, media training, social media também, planejamento de comunicação. Matheus se orgulha de ter iniciado o projeto na Universidade Federal de Goiás, pois foi na instituição que ele encontrou ambiente, parceiros e orientação para sair do campo das ideias e transformar em prática e serviços para a sociedade. Eu acredito que se não fosse pela UFG, esse projeto não teria existido, não só por conta da UFG ter possibilitado que eu e mais meus 2 amigos a gente se conhecesse e unisse essa ideia, e a nossa orientadora também, a Luciana, para que ela possa ter nos ajudado durante esses últimos meses,
mas também a respeito dos conhecimentos que a gente adquiriu nesses últimos 4 anos e meio assim, de faculdade. E se você quiser conhecer a gente, basta acessar nosso Instagram, que é @cactus.comunique, C mudo no final e cactus com U, que a gente vai estar lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, a gente está lá prontinho para te responder. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, lembrando que você pode participar das edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta a partir das 4 horas da tarde. Participe também das enquetes no Instagram e acesse o nosso site para conferir vários outros conteúdos. A gente se vê. Tchau, tchau.